Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor. Não tem maneira melhor de começar o brasileiro do que como fez contra o Santos. Vamos falar um pouco então de Vasco 2, Santos 1, primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Fala galera, beleza? Eu sou o Eduardo, dono da Analisa Vasco, e estou aqui para falar um pouco de Vasco e Santos, confronto que abriu a participação do Vasco no Campeonato Brasileiro, partida que foi disputada em São Januário e que, da melhor forma possível, iniciou a trajetória do Cruz Maltino no Brasileirão de 2025. A gente inicia não somente com uma vitória, mas com uma virada em cima do Santos, que é uma equipe tradicionalíssima, que faz, claro, seu retorno à primeira divisão, mas que continua sendo o Santos, continua sendo uma camisa muito pesada e vencer tem muito valor e um símbolo muito grande para o que é esse começo de ano do Vasco. Afinal, a gente teve um Carioca muito conturbado, apesar da ida para a semifinal, uma queda até dolorosa para o Flamengo e, enfim, até a ida para a semifinal foi dolorosa, né? Ali nos detalhes, enfim, no final do Taça Guanabara garantindo o avanço de fase, os avanços em Copa do Brasil também nada convincentes, né? Então a vitória contra o Santos ajuda a trazer um pouquinho de confiança para o técnico Fábio Carille, né? Para o trabalho dele, no caso. E mesmo nessa vitória, né, ele foi vaiado em alguns momentos, foi criticado até pela gente, né, da Analisa Vasco na rede social, o que é normal, né? Nenhum trabalho vai ser unânime, mas acho que com esse resultado e com esse contexto todo, o Carille consegue um pouquinho mais de confiança e de tranquilidade daqueles que, assim como nós, claro, têm suas dúvidas no trabalho do técnico. Falando sobre essa partida, bom, foi em São Januário, eu acho que por si só isso já tem um símbolo muito grande, poder estrear em São Januário é sempre muito importante. Foi feito um bonito show de luzes e também tivemos o retorno da Força Jovem, né? Voltaram a frequentar o estádio, tiveram algumas bandeiras deles ali antes da bola rolar, ali na beira do gramado, próximo ao gol. Bonito show de bandeiras ali e muito simbólico, né? É a grande torcida organizada do Vasco, historicamente, então vocês gostando ou não, a gente gostando ou não, enfim, eles têm um símbolo enorme. E voltando para São Januário, é uma força muito grande na arquibancada, a gente torce que tudo dê certo nesse retorno, não tenha novos problemas aí. E também, claro, vale o destaque na escalação que o Carille trouxe, né? As novidades do Garré na ponta direita e do Maurício Lemos como titular na zaga. O Maurício que, apesar de já estar há algum tempo no Vasco, né? Ele chegou ainda em janeiro no Vasco, né? Mas ele vinha passando por um longo processo de condicionamento físico. E aí, quando ele parecia estar condicionado fisicamente, o Lucas Freitas vivia aquela grande fase, né? Então era difícil tirar o Lucas Freitas. E o João Vitor é cativo nessa zaga, com certa razão, afinal, é o melhor zagueiro que o Vasco tem para oferecer. Então, enfim, era difícil, mas ele, enfim, fez a sua estreia como titular aqui no Vasco. E, na minha opinião, se saiu muito bem. Óbvio, numa partida magnânima, mas dentro do possível, dentro da exigência em cima dele no jogo, acho que ele se saiu muito bem e deixou boas credenciais. A mesma coisa o João Vitor, eu acho que saiu muito bem também. A saída de bola dele foi muito positiva. Não lembro de erros, assim, gritantes dele no jogo. Óbvio que foi uma partida perfeita, né? Mas achei muito bacana a partida dele também. Assim como a partida do Paulo Henrique, que fez 6 desarmes na partida. Pasmem, 6 desarmes. Eu fiquei assustado quando vi essa estatística depois do jogo, porque eu percebi uma boa partida dele, mas, assim, 6 desarmes é uma coisa estrondosa, sabe? É um número que enche os olhos, na minha opinião. Eu não tinha percebido dessa forma durante o jogo, então fica o destaque aí para esses 6 desarmes do Paulo Henrique. E o Lucas Piton, por outro lado, fez uma partida muito instável defensivamente, como algumas que ele tem feito no decorrer do ano, infelizmente, né? A gente torce muito pela volta da boa fase dele, mas de momento é uma fase ruim, é um Piton, diria que insosso defensivamente, né? Mas que ofensivamente tem contribuído, né? Contribuiu no primeiro gol do Vasco no jogo, mas a gente daqui a pouco chega lá, a gente vai falar do jogo, vamos falando um pouco só dos jogadores, né? Vale destacar então a partida do Hugo Moura, eu acho que se saiu bem, fez uma boa partida, contribuiu ofensivamente, também participou do primeiro gol ativamente. Por outro lado, a sua dupla, né, na posição de volante, Paulinho, que fez uma partida muito abaixo, irreconhecível. Paulinho, a gente sabe que ainda não voltou àquele nível de 2023, né? Apesar de que fez uma grande partida contra o Nova Iguaçu, e eu até pontuei isso no Twitter. Agora, mesmo não estando no nível de 23, a gente ainda tinha a esperança de que ele pudesse performar um pouco melhor. E aí, ele não performar naquele nível, tudo bem, mas performar muito abaixo, eu não lembro de partidas dele desde que ele voltou de lesão tão abaixo quanto essa contra o Santos. Muito fraca a partida, cometeu um erro capital no que foi o gol do Santos, né, o gol que abre o placar da partida, enfim. Então, negativo aí, fica esse destaque então em relação ao Paulinho. E aí, já mais à frente, o Coutinho, eu acho que fez uma boa partida, mas demorou para entrar na engrenagem.
não por culpa dele. Na verdade, um comentário que eu vi muito no Twitter e eu concordo, é que o Coutinho, cara, ele pensa à frente dos outros jogadores do Vasco, certo? Ele faz a jogada certa, ele executa corretamente, porém os jogadores não acompanham. E é verdade, eu percebo dessa mesma forma, acho que o primeiro tempo foi pautado muito por isso. Até por isso que o Vasco teve tanta dificuldade no primeiro tempo. Porque não por culpa do Coutinho, de novo, ele jogou bem, ele fez a parte dele, mas ele não entendeu muito bem o ritmo dos companheiros. Quando ele começou a entender, eu acho que a coisa começou a fluir um pouco melhor. Ponta direita com o Garré, sua estreia como titular, inclusive. Eu achei uma boa partida do Garré, eu achei que ele se saiu muito bem. Acho que contribuiu bastante, acho que ele entregou bastante ali. Mas ainda precisa se adaptar um pouco mais a esse sistema de jogo do Carille, principalmente na transição defensiva. Eu acho que ele deixou muito a desejar na recomposição. Então tem que ver o que está acontecendo aí, se é problema físico, se ele não entendeu ainda, sei lá, o gatilho para ele defender, para voltar um pouco mais. Enfim, tem que estudar isso. Mas não está muito bacana essa transição defensiva dele, não. Por outro lado, o Nuno Moreira, não somente, cara, talvez por ter marcado gol, mas o destaque do Vasco em campo, na minha opinião. Claro, o Verratti vai pegar o holofote, tem que ser assim mesmo, porque participa dos 2 gols, e o que ele faz não pode passar batido. Mas eu acho que em atuações, o Nuno fez uma atuação fora de série. Sério mesmo. Ele fez uma atuação, pra mim, beirando a perfeição, porque ele toma as decisões corretas no ataque, né? E por mais que ele erre alguns passes ali no terço final, né, que poderiam até ter feito mais gols, né, se ele acerta esses passes, mas, cara, o que ele produz no momento em que o Vasco estava no jogo, produzindo pouco ou quase nada, acho que é seguro dizer que ele foi o melhor em campo, pra mim, tá? Mas eu não acho nenhum exagero o Verratti ser o melhor em campo. E o último, pra falar da escalação titular, né, é justamente o Verratti, que eu acho que se saiu muito bem. Partida que vai além dos gols, eu acho que ele se posicionou muito bem. Primeiro tempo, assim como o restante do time, um pouco fora de órbita. Ele tem até algumas bolas fora da área, né, que ele recebe, não consegue dar continuidade na jogada, mas ele consegue até um lateral ali no fim do primeiro tempo, que é importante para o crescimento do Vasco na partida. Mantém a bola ali no campo do ataque, né, no campo do adversário. Mas, assim, o segundo tempo dele perfeito. As bolas todas que chegaram na área, ele deu algum jeito de transformar em perigo. Inclusive uma baita finalização que ele fez no segundo tempo. Literalmente um chute de cabeça. Foi o que disseram na transmissão, eu concordo. Um chute de cabeça. E o Gabriel Brazão consegue um milagre e evita esse gol, né? Mas uma partida realmente também fora de série do Verratti. E da galera que entrou no segundo tempo, cara, acho que o destaque maior fica pro Payet, que não somente pela assistência, mas pelo desempenho dele, trouxe muita dinâmica, agregou bastante. Eu acho que sai de campo, inclusive, com um bom caso para roubar essa vaga de titular do Coutinho. É uma disputa de alto nível, né? São 2 bons jogadores. O Payet vinha devendo, é verdade, mas é um bom jogador. Então acho que pela partida que fez contra o Santos, faz um bom caso para roubar essa vaga. Vamos ver. E acho que também o Watson entrou muito bem, Tietchan entrou muito bem, acho que os dois trouxeram muita dinâmica. E por outro lado, o Lloyd Augusto, assim, além de ter entrado mal, em alguns momentos atrapalhou, cara. Inclusive errando passes ali no campo de defesa e tal, e por sorte não viraram gols, né? Mas enfim, vamos falar da partida como um todo, cara. Bom, assim, a partida o Vasco começou bem, né? Inclusive começa com a primeira grande chance do jogo, né? Uma finalização muito perigosa, e o Santos prontamente responde não só com uma, mas com 2 chances de gol muito claras e já dão aquela balançada na defesa do Vasco, a gente já até ficava meio preocupado. O Santos continua insistindo, chances indiretas de gol, até que numa falha nesse passe que a gente mencionou há pouco, do Paulinho Paula, né? Ele erra o passe na saída de bola ali, literalmente na linha à frente da zaga, assim, na zona bem vulnerável, né? E não só erra o passe, como ele não recompõe a defesa, né? Então, assim, deixa o Vasco totalmente exposto. Essa bola cai no pé do Tiquinho Soares, que consegue enfiar essa bola por cima do Paulo Henrique, e deixa o Álvaro Barreal em condição de se projetar. O Álvaro se projeta, né, conduz a bola para mais perto do gol e finaliza com tranquilidade, sem muita dificuldade, para dentro do gol do Léo Jardim. Galera criticando a saída do Léo Jardim e tal, eu achei que fez o que dava para ser feito, o que o posicionamento dele exigia ser feito mesmo. Não achei falha do Léo. Não vou ficar aqui vilanizando, mas, assim, sendo factual, foi uma falha do Paulinho, ponto. Eu não quero que crie-se, sei lá, uma má vontade com ele, mas é fato, foi uma falha dele, acontece, né? Todo mundo tá sujeito a errar. O próprio Paulinho, cara, vamos lembrar, em 23, ele estreia contra o Corinthians cometendo um pênalti, e depois vive aquela grande fase, entendeu? Então, falhas não definem jogadores, mas é uma falha dele, então tem que ser pontuado aqui. E nisso o Vasco se perde no jogo, sofre várias chances, tem chance do David Washington, tem chance do Rollheiser, enfim, o Vasco se perde completamente no jogo nesse primeiro tempo, e sofre para conseguir se sustentar em campo, para não dizer algo diferente assim disso. Vai para o segundo tempo, volta, sem mudanças, todo mundo criticando muito o Carille, com razão, porque você está perdendo, né, e você está jogando mal, em teoria, que não é que o Vasco jogou mal, mas estava abaixo do Santos, certo?
E aí, você não muda nada, é de se questionar. Por sorte ou por competência, não sei, o Vasco consegue se encontrar no jogo, consegue criar chances positivas de gol. E aí, numa bela jogada, eu vou descrever a jogada, mas vocês podem ver na tela provavelmente, né? O Hugo Moura, ele inverte essa bola para o Lucas Piton, lá do lado esquerdo do campo. O Piton cruza essa bola para o Pablo Verratti. E o Verratti, na minha interpretação, ele cabeceia para o gol. Só que a bola não ganha nem a força nem a direção que ele queria. Mas por sorte, ou por destino, ela ganha a direção do Nuno Moreira, que estava ali muito bem posicionado no segundo pau, e cabeceia para o fundo da rede, fazendo ali então o empate do Vasco. Ele até se machuca ali na hora que ele faz o gol, acho que ele chega a bater a cabeça na trave, sei lá, e comemora de uma maneira muito legal, né? Botando a mão na cara ali, tal, como ele inclusive falou que comemoraria, né, na apresentação dele. E nisso o Vasco cresce no jogo, consegue criar boas chances. Aí tem essa chance que a gente falou há pouco do Verratti, que ele literalmente queima a roupa ali e dá um cabeceio fortíssimo, um chute de cabeça literalmente, muito forte a bola. E o Gabriel Brazão faz um milagre, consegue evitar o gol, né? E aí o Vasco continua pressionando, apertando, apertando, né? E aí já na reta final do segundo tempo, né? Já na metade final do segundo tempo, já com o Payet em campo, o Payet vai, cobra uma falta bem de longe do gol, quase da lateral, mas muito bem batida, a bola pega uma curva perfeita e encontra a trajetória do Verratti. E aí, se no lance anterior que ele teve de cabeceio, ele cabeceou forte, nesse ele cabeceou com jeito, só para desviar a bola do goleiro e mandar para o fundo da rede, fazendo então a virada. Foi o seu 40º gol com a camisa do Vasco e foi a 14ª assistência do Payet com a camisa do Vasco. Vale falar do Nuno também, que pela terceira partida seguida participou de gol e pela segunda partida seguida marcou um gol, né? Então são 3 gols, aliás, são 2 gols e uma assistência em 3 jogos, 3 participações de gol em 3 jogos para o português desde que ele chegou ao Vasco. Começo fora de série, não tem nada para retocar nesse começo dele, inclusive com gol em clássico, né, contra o Flamengo. E, enfim, acho que a atuação por si só já fala muito, né? Não preciso nem pontuar muita coisa aqui. É óbvio que tem muitos ajustes a serem feitos. O Vasco mais uma vez oscila muito e sofre muito com condicionamento físico. Isso eu acho que é um ponto importante, porque o condicionamento físico do Santos também não é bom. Tanto é que o Santos desmancha no segundo tempo. E os próprios jogadores admitiram isso na entrevista pós-jogo ali, na coletiva que teve ali e tal. Eles admitiram que o time desmanchou no segundo tempo, né? Então, assim, o Vasco tem que rever essa preparação física, entender o que está dando errado. Porque na quarta-feira vai viajar para Arequipa, na Venezuela, no Chile, aliás, para enfrentar o Melgar, um lugar que tem altitude. Então, assim, tem que se preparar, cara. Tem que estar melhor condicionado, tem que ver o que tem dado errado. Enfim, eu não entendo da área, eu posso, assim, sei lá, opinar como alguém que está vendo o jogo, não posso opinar tecnicamente sobre isso. O Vasco sofre muito fisicamente, jogando em casa, um horário bom, não tá calor, não tá exigente fisicamente, algum aspecto climático, enfim. O gramado parece de boa qualidade, então assim, o Vasco tem que tentar entender o que está dando errado, porque a disparidade com as outras equipes ela é muito grande. O Santos tem uma preparação física que eu acho que não é muito boa. Então, assim, perto do Santos já parece que tá ruim. Então tem que ver isso. Para disputar uma Série A e para disputar Copa Sul-Americana, jogando em altitude, viajando muito, tem que ver o que está dando errado. Mas, enfim, no mais é isso, positivo, afinal de contas, né? E apesar de qualquer coisa. E agora é ver como é que vai se sair na Sul-Americana nesse meio de semana aí. O retorno a uma competição internacional depois de 4 anos, né? De 5 anos, enfim, se pensar no ano completo, né? Mas 4 anos, pela contagem certinha da coisa. Expectativa alta, mas esse começo aí, ele já dá um astral novo, né? O time não via um astral muito bom, mas agora ganha um astral completamente novo para essa estreia internacional. Bom, com isso eu fico por aqui. Obrigado a você que viu esse vídeo até o final e se você concordou ou não com as minhas opiniões, comenta aqui embaixo, participa. Te convido a se inscrever no canal, porque não, né? É sempre importante fazer esse convite. Também, claro, deixar o like aí, tudo isso ajuda muito. Eu queria convidar também você que está vendo esse vídeo e está aqui a primeira vez. A gente criou um grupo do WhatsApp da Analisa Vasco para resenha mesmo e também, claro, para divulgar os conteúdos que a gente produz. Ajuda a centralizar tudo. Afinal, a gente está em vários lugares, né? A gente está aqui no YouTube, a gente está no Twitter, tá no Instagram, no Threads, no Facebook, no TikTok. Então, queria convidar você a conhecer lá o nosso grupo de WhatsApp, tá aqui na descrição desse vídeo, entre lá, participe. Claro, tem regras para serem seguidas, né? Mas, no geral, é trocar ideia sobre o Vasco mesmo e não tem nada muito diferente disso, tá bom? Valeu, tamo junto, fico por aqui e até a próxima.